Eu fiz 4 ajustes básicos na minha rotina para estar vivendo um 2026 muito mais conectada comigo do que foi o meu ano de 2025. E eu quero me aprofundar nisso aqui com vocês, porque não é só sobre rotina, né? É sobre uma fisiologia, sobre dopamina, sobre cortisol, melatonina. Eu falo muito sobre desinflamar o corpo, mas eu vivia inflamando a minha mente todos os dias. E, gente, isso cobra um preço. Meu primeiro ajuste foi que meu celular vive no modo não perturbe 24 horas por dia. No fim do ano passado, eu vi uma influenciadora falando que o celular dela ficava no não perturbe o dia inteiro. E na hora eu pensei, gente, esqueça, isso é impossível pra mim. Porque a gente acredita que precisa, né, estar disponível o tempo todo. Mas deixa eu te explicar o que acontece no nosso cérebro. Cada notificação é um microestímulo de dopamina. Não é só quando você abre o aplicativo, é quando a tela acende. Você tá fazendo qualquer coisa, pá, você já olha. E quando o celular vibra, ou pior ainda, se você usa o relógio de pulso que pisca, que vibra, que te avisa, cada interrupção dessas é um pequeno pico de dopamina. Quando você faz isso dezenas de vezes no seu dia, o seu cérebro, ele aprende a esperar interrupção. E aí o foco sustentado começa a diminuir, porque foco profundo exige uma dopamina estável, não um pico constante. Além disso, a cada notificação ativa um microestado de alerta. Não é um super estresse, né, gente? Mas isso sendo repetido o dia inteiro, e repetição meio que faz com que você fique num estado de alerta constante. O resultado, você fica mais ansiosa, uma sensação de urgência constante, uma dificuldade de concentração, uma mente acelerada. A gente até acha que está sendo produtiva, mas muitas vezes a gente só está hiperestimulada. Então, quando eu coloquei o não perturbe, gente, que libertador. Então, eu vejo hoje as notificações quando eu quero, não quando elas chegam. Isso, né, devolve controle para o meu córtex pré-frontal, ou seja, eu decido quando reagir. Isso muda completamente a minha qualidade da atenção, meu foco, minha concentração ao longo do dia. Segundo ajuste, eu não pego no celular na primeira hora do dia. Isso também foi super transformador. Hoje eu demoro pelo menos 1 hora para pegar no celular depois que eu acordo. Isso também tem toda uma explicação fisiológica, né? Mas o que acontece então no nosso cérebro? Quando você acorda, o seu corpo ele tá naturalmente elevando o cortisol, mas não o cortisol do estresse, o cortisol do despertar, né, que é um estresse benéfico. Existe um pico fisiológico de cortisol pela manhã que ajuda no seu cérebro a sair desse estado de sono e entrar no estado de vigília, né? Quando você acorda e já entra no celular, você sobrepõe esse processo natural, você ativa comparação, informação, notícia, resposta. O seu cérebro sai dessa transição que era para ser suave, né? E entra direto no modo de alerta. Isso fragmenta a sua dopamina logo cedo e você começa o dia reagindo ao externo. Hoje eu faço a minha rotina matinal, eu leio, né? Silêncio, organização mental. E isso faz com que eu comece o dia com intencionalidade. E eu amo uma frase que diz: a forma como você começa o seu dia define muito sobre como será o restante dele. Então, o que você decide, né? Você quer começar reagindo ou conduzindo o seu dia? Terceiro ajuste, eu parei de mexer no celular depois das 7 horas da noite. Isso foi difícil no começo, porque eu tendo, né, a compartilhar minha rotina no Instagram e fazia isso após as 7, mas eu decidi interromper o uso do celular depois das 7 e assim a qualidade do meu sono melhorou muito. Não só, né, pela luz azul das telas que inibe melatonina, porque isso já é conhecido, mas não é só isso, é o estímulo. A rede social, ela não é neutra, ela ativa, sem a gente nem perceber, comparação, emoção, excitação, e isso ativa dopamina e cortisol no horário em que o nosso corpo deveria estar desacelerando. A melatonina começa a subir naturalmente quando a luz diminui, e se você mantém estímulo e luz até tarde, a produção vai ficar totalmente atrasada, né, de melatonina, e melatonina inadequada, gente, sono superficial, você vai acordar várias vezes, às vezes você nem percebe, né, mas o seu sono profundo fica completamente prejudicado. Quando você não dorme bem, o seu cortisol não se regula, a sua insulina não se regula, a sua fome no dia seguinte aumenta, o seu foco fica pior, ou seja, caos, né? Então, o sono ruim leva a toda uma desorganização metabólica. E o quarto e último ajuste é que eu parei de colocar despertador para acordar. Gente, eu já acordo naturalmente cedo, porque eu durmo cedo, né? Entre 9 e 9 e meia eu já tô dormindo, eu acordo naturalmente entre 5 e meia e 6 horas, às vezes até antes. Mas eu
parei de colocar despertador às 4 da manhã, como eu fiz por muito tempo, tentando viver uma vida de atleta profissional que eu não sou. Então, forçar a acordar antes do meu ciclo natural, interromper esse processo hormonal completo do meu sono. O sono acontece em ciclos de aproximadamente, gente, 90 minutos. Quando você acorda no meio de um ciclo profundo, o cortisol ele sobe abruptamente. Isso gera irritabilidade, sensação de cansaço o dia inteiro, mais necessidade de café, mais desejo por doce. Então, respeitar o meu ciclo natural, né, obviamente, indo dormir cedo para poder acordar naturalmente cedo, tem sido uma forma muito boa de regular o meu sistema nervoso. Então, eu tô muito mais conectada a mim. Então vocês percebem que esses 4 ajustes, eles têm alguma coisa em comum? Todos eles reduzem estímulo. O excesso de estímulo mantém o nosso cérebro em vigilância. E vigilância constante, gente, significa um sistema nervoso simpático ativado. E sistema simpático ativado o tempo todo não combina com saúde metabólica, não combina com desinflamação, não combina com equilíbrio hormonal, não combina com um foco profundo, sabe? A gente, fala muito em desinflamar o corpo e esquece de desinflamar a mente também. 2026 tem sido para mim exatamente sobre isso. Menos estímulo, mais intenção. Menos reação, mais condução. Menos pico, mais estabilidade. Isso tem feito eu me sentir muito mais conectada comigo mesma. Então eu espero que faça sentido esse vídeo para você e que te inspire a colocar pelo menos um desses 4 ajustes em prática.